Hoje iniciamos uma exploração fascinante sobre um tema que tem capturado a atenção global. O rio Eufrates, frequentemente mencionado em pesquisas e vídeos, despertou um interesse crescente. Mas por que esse súbito fascínio? Qual é a importância única desse rio? E como isso se relaciona com a espiritualidade? Prepare-se para descobertas surpreendentes sobre o Eufrates. A Bíblia menciona um aspecto misterioso, frequentemente referido como o ventre do mundo. Trata-se de uma dimensão escondida, invisível aos sentidos físicos, mas existente paralelamente à nossa realidade. Neste lugar, seres espirituais aguardam o momento destinado, como em uma prisão cósmica oculta aos olhos humanos, mas profundamente ligada ao nosso mundo. Essa dimensão esconde segredos que ultrapassam a compreensão humana. Vamos mergulhar nas profundezas desse abismo, explorando seus mistérios insondáveis. É importante focar sua atenção agora. No Apocalipse, uma visão inquietante é apresentada pelo apóstolo João. Ele descreve um abismo profundo, um espaço enigmático que ultrapassa a nossa noção de profundidade. João, com suas descrições vívidas, nos transporta para um universo cheio de mistérios e sombras, que transcende a compreensão humana. Nas profundezas desse abismo existe algo mais além do vazio. A Bíblia menciona entidades demoníacas acorrentadas neste lugar, aguardando um momento predestinado. Pense nesses seres sombrios, presos sob a terra, com seus intentos malignos e poderes restringidos, mas não extintos. Qual será o impacto deles na profecia bíblica e o que ocorrerá quando forem soltos? As correntes que os confinam simbolizam o poder da ordem divina, que domina até as forças mais obscuras. Ao adentrarmos mais nesta dimensão oculta, somos confrontados com um desafio significativo. Muitas pregações contemporâneas tendem a evitar assuntos intrincados e misteriosos, como o reino invisível e o abismo inexplorado. Buscando simplicidade, certos temas profundos e ocultos nas Escrituras são frequentemente deixados de lado. Contudo, é essencial reconhecer e compreender a existência desse mundo invisível, pois ele oferece insights cruciais sobre as realidades espirituais que influenciam nossas vidas. Desconsiderar essas verdades é negligenciar uma parte fundamental da narrativa bíblica. Antes de nos aprofundarmos no estudo do Apocalipse, reflitamos sobre a imensidão do nosso universo físico. Nossa exploração dos oceanos é limitada, e nosso conhecimento do espaço mal ultrapassa a Terra e a Lua. O que compreendemos do cosmos é apenas uma fração de sua totalidade. Considerando isso, quão vasto e profundo deve ser o reino espiritual que vai além do nosso mundo tangível? Somos como exploradores navegando por mares desconhecidos, aventurando-nos em um território que transcende a compreensão humana. Nossos avanços tecnológicos, embora notáveis, são apenas uma introdução aos mistérios do reino espiritual. À medida que exploramos mais a fundo essa dimensão oculta, devemos nos aproximar com humildade e respeito pelo que é insondável. Aqui entra um aspecto particularmente fascinante. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, encontramos uma passagem reveladora. Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais elevados que a terra, assim também meus caminhos são mais elevados que os seus caminhos e meus pensamentos que os seus pensamentos. Esta escritura nos faz lembrar que os caminhos e pensamentos de Deus estão muito além dos nossos. Ela nos insta a aceitar nossas limitações e maravilhar-nos com as obras de Deus, tanto as visíveis quanto as invisíveis. O orgulho humano pode nos levar a acreditar que desvendamos todos os mistérios. Porém, no vasto plano da história divina, nosso conhecimento é apenas uma pequena parte. A verdadeira sabedoria começa com a humildade e o reconhecimento de que há mistérios além do nosso entendimento. No imenso reino espiritual, existem seres cuja sabedoria e poder são inimagináveis. Estas entidades superam nossa compreensão, fazendo com que mesmo os mais poderosos entre nós pareçam insignificantes. Pense em entidades dotadas de conhecimento vasto e poder ilimitado, habitando um reino que transcende a nossa compreensão. Isso serve como um lembrete humilde de que há forças no universo que ainda estamos longe de entender completamente. Essas entidades, embora muitas vezes envoltas em mistério e além do nosso entendimento,
operam dentro da ordem estabelecida no plano divino de Deus, um plano que se manifesta tanto nos reinos espirituais quanto nos físicos. E como isso se relaciona com o rio Eufrates? Vou explicar em breve, e as revelações podem ser surpreendentes. A Bíblia faz referências explícitas a um mundo espiritual real, uma dimensão que vai muito além do que podemos compreender. É crucial não simplificar demais essas verdades profundas para adequá-las à nossa capacidade limitada de compreensão. As Escrituras revelam mistérios profundos, incluindo menções às profundezas da terra. Esses textos nos convidam a investigar o desconhecido, a encarar o abismo espiritual com admiração e respeito. Reconhecer essa realidade invisível nos permite aprofundar nossa compreensão do plano divino e das batalhas que ocorrem tanto nas sombras quanto à nossa vista. O rio Eufrates assume uma posição central em eventos significativos e catastróficos no livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos 9 e 16. Mas, qual é a mensagem específica do Apocalipse sobre o rio Eufrates? Historicamente, este rio é um símbolo de desafio, pecado e antagonismo em relação ao povo de Deus, representando o orgulho humano, a rebelião e a idolatria. Mais do que um simples curso d'água, o Eufrates é uma chave para compreender a complexa relação entre a humanidade e Deus, simbolizando o conflito contínuo entre a busca humana por autonomia e o plano soberano de Deus. Particularmente em Apocalipse 9, versículos 14 a 15, há uma passagem que descreve a liberação de 4 anjos confinados junto ao Eufrates, com a missão de eliminar 1/3 da humanidade. Este evento faz parte do 6º julgamento das trombetas, um dos 3 flagelos que sucedem à abertura do 7º selo. A passagem afirma: "E o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de que matassem a 3ª parte dos homens. Estes anjos foram designados para um momento e propósito divinamente precisos, e sua liberação tem grande importância na narrativa bíblica. Contudo, a natureza exata desses anjos e seu papel específico no plano divino são enigmas que devemos refletir. Por que estariam eles confinados a este local específico? A resposta a esta pergunta convida à reflexão e ao estudo aprofundado dos mistérios contidos nas Escrituras. O Apocalipse, um livro cheio de simbolismo e enigmas, nos apresenta uma passagem fascinante sobre um exército de dimensões colossais. No capítulo 9, versículos 16 a 19, somos introduzidos a um exército cujos cavaleiros somam 200 milhões. A descrição é espetacular e desafiadora. Cavalos com peitorais brilhando em tons de fogo, azul escuro e amarelo, cabeças que remetem a leões e bocas de onde emergem fogo, fumaça e enxofre. Essas visões apocalípticas anunciam pragas terríveis, capazes de dizimar 1/3 da humanidade. Além da descrição física, o texto também sugere um poder letal que reside tanto nas bocas quanto nas caudas dos cavalos, estas últimas assemelhando-se a serpentes venenosas. Esta imagem, tão rica em simbolismo, levanta questões profundas sobre o papel deste exército no tecido mais amplo da narrativa bíblica. A natureza extraordinária deste exército levanta a hipótese de que ele possa ser mais do que uma mera força militar terrena. Pode representar elementos de uma guerra espiritual, um embate de forças além do compreensível. Este confronto pode ser interpretado como um evento de proporções cósmicas, refletindo uma luta entre o bem e o mal, o divino e o demoníaco. Tal interpretação amplia a perspectiva sobre o Apocalipse, sugerindo que os eventos descritos podem ter significados que vão além do literal, mergulhando nas profundezas da batalha espiritual e da simbologia religiosa. Este exército, portanto, pode ser visto como uma representação das forças que operam em um nível espiritual, desempenhando um papel crucial nos eventos finais da história segundo a tradição cristã. A complexidade do Apocalipse nos instiga a sondar as profundezas de nossa compreensão espiritual. Este livro, repleto de julgamentos divinos e fenômenos sobrenaturais, evidencia uma realidade inquietante: a persistente recusa humana em se arrepender, mesmo diante de claros indícios da ação e julgamento de Deus.
Esta teimosia é notavelmente ilustrada no capítulo 6, versículo 16 do Apocalipse, que ressalta a intransigência do coração humano perante a justiça divina. É uma meditação pungente sobre a condição humana, evidenciando nossa tendência natural de resistir à graça oferecida por Deus. Esta obstinação, observável tanto nos eventos apocalípticos quanto na realidade contemporânea, reflete a condição caída da humanidade. Mesmo diante de evidências incontestáveis da existência de Deus e de seu julgamento justo, muitos continuam a seguir caminhos de erro e pecado. Este cenário nos convida a refletir sobre o livre-arbítrio e sua complexa relação com a soberania divina. Existe uma tensão palpável entre a autonomia humana e a vontade de Deus, um paradoxo que desafia nossa compreensão. Na presença de verdades irrefutáveis, há ainda aqueles que optam pelas sombras em vez da luz, uma escolha que se torna cada vez mais relevante e intrigante no decorrer dos acontecimentos. Apocalipse 9, versículos 20 a 21, traz à tona uma realidade chocante: a veneração de demônios entre as pessoas. Embora isso possa soar estranho, uma análise cuidadosa do mundo atual revela indícios dessa tendência em nossa sociedade. Estamos observando um movimento inquietante em direção à idolatria demoníaca, muitas vezes mascarada por ideologias que parecem comuns ou até avançadas. A influência de forças malignas está se tornando mais difundida, desviando indivíduos do caminho da verdade divina. Esse fenômeno está se entrelaçando sutilmente com vários aspectos da vida contemporânea. A sofisticação das falsidades promovidas pelo mal está se intensificando, seduzindo as pessoas para práticas e crenças que abrem portas para influências demoníacas. Esta é uma realidade alarmante e preocupante, onde as distinções entre o bem e o mal estão se tornando cada vez mais turvas. Estamos presenciando um desafio crescente à adoração do único Deus verdadeiro, substituída por uma fascinação por ídolos e entidades malignas. Esta conjuntura nos coloca em um momento decisivo da história. Os mistérios do reino espiritual, simbolizados pelo poço sem fundo e pelo rio Eufrates, nos convidam a aprofundar nosso estudo e compreensão da Bíblia. Estamos sendo chamados a buscar sabedoria e discernimento nas Escrituras para compreender melhor estes tempos complexos e as forças espirituais em jogo. Como fiéis, temos uma missão essencial: manter-nos alertas e sábios em um mundo progressivamente dominado pela obscuridade. Esta parte é crucial para a compreensão. Nosso objetivo é sustentar nossa crença robustamente, difundindo o amor e as verdades de Cristo. Somos convocados a ser luminares, desvendando a futilidade na adoração de qualquer entidade que não seja o Deus Supremo. Esta benevolência tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos. Em meio a estes tempos árduos, devemos recordar que a força divina supera qualquer sombra maligna. Firmando-nos nele, podemos superar as tentações e falsidades de Satanás. Ao agir assim, manifestamos o amor e a verdade divina, iluminando a inutilidade de venerar seres inferiores ao verdadeiro Deus. No entrelaçado do tangível e intangível, descobrimos nosso propósito: agir como emissores do amor de Deus, arautos de sua verdade e faróis de esperança em um mundo carente da misericórdia redentora de Jesus Cristo. Que possamos ser instrumentos através dos quais a luz divina dissipa as trevas, conduzindo outros à verdade e à salvação final em Cristo.